Alô, alunos de Limit Education, aqui professor Pedro Lúcio, diretamente dos nossos estúdios para mais uma videoaula. E o assunto dessa videoaula é receptores, pessoal. Na última aula vimos geradores, agora receptores. Vamos nessa então? Então, pessoal, o que são receptores? Receptores, o conceito, são dispositivos que transformam energia elétrica em outras formas de energia, exceto exclusivamente térmica, pessoal. Por quê? Porque o dispositivo que transforma energia elétrica só em térmica é o resistor. Tá legal? Então aqui um exemplo, ó, um rádio, tá certo? O que nós temos no rádio, pessoal? Nós temos energia sonora e energia térmica, o rádio aquece. Tudo que tem fiação, pessoal, tem bobinas ali dentro do rádio, alto-falante, etc. Isso tudo dá uma passagem de corrente elétrica que acaba transformando em energia térmica. A térmica é inevitável. Ela pode ser desprezível, mas existe. Olha aí uma TV, nós temos luz, som e térmica. Você com certeza está agora assistindo a essa aula frente a um computador ou a um celular. Tem luz, som, minha voz, que som, hein, pessoal? Tá? Luz, som e energia térmica, o aparelho aquece. E aqui o mais nobre dos receptores, pessoal. O motor. No motor nós temos energia mecânica e ele também aquece, tá certo? Energia térmica. E aqui, ó, isso aqui é uma bateria. Espera aí, mas na aula passada você pôs essa mesma bateria e falou que era um gerador. Pois é, pessoal. Por isso que a bateria é chamada de um gerador reversível. E você faz isso praticamente todo dia, né, pessoal? Você usa o seu celular, tá? Vai usando o dia inteiro, liga, consulta, manda mensagem, vai consumindo energia. Aí você tem que fazer o quê? Recarregar. Então a bateria, sim, pessoal, reversível. Ela funciona como gerador quando está fornecendo corrente, alimentando o aparelho, e como receptor quando está absorvendo corrente. Quando você põe o celular para carregar, você transformou a bateria do seu celular em um receptor, ok? A simbologia, então, pessoal, está aqui a simbologia de um receptor. Elinha, o que é o elinha, pessoal? É a força contra-eletromotriz, é a DDP útil. Você vai ligar o aparelho numa tomada, certo? A tomada fornece a ele uma DDP total, U, tá certo? E a DDP nos terminais, é onde você liga a fonte que vai alimentar o seu receptor. Elinha é o que o receptor vai gastar, no caso do rádio, para som, som e luz, som e luz, som e luz, energia mecânica, energia química, tá certo? E como esquenta, tem a resistência interna, pessoal. Beleza? Então, qual é a equação do receptor? Ora, o que a fonte fornece ao receptor de energia elétrica, parte é transformada em energia útil, sonora, luminosa, mecânica, química, e parte é gasta aqui na resistência interna para aquecimento, pessoal. Por isso que a equação, que é uma equação de conservação da energia, é U igual a E' mais RI, pessoal. Ok? O que é gerado é igual ao que é consumido, útil e dissipado, que é o que é fornecido, no caso aqui, fornecido ao receptor. Como fica o gráfico, pessoal? Ora, é uma função do primeiro grau.
coeficiente angular é positivo. Quando I é igual a 0, U é igual a E'. E aí vai dar uma reta crescente. Tá certo? Como é que eu determino o coeficiente angular dessa reta mesmo, pessoal? Pela tangente, pela declividade aqui, pessoal. O R é igual a tangente de alfa, ok? E as potências, pessoal, envolvidas num receptor? Vamos lá comigo? A potência total, pessoal, ou consumida pelo receptor, ou recebida pelo receptor. Alguns examinadores ainda que falam potência de entrada. Potência de entrada, potência total, potência consumida, potência recebida. Cuidado com o português, para você interpretar, tá legal? É o que ele consome, o receptor. Você liga na tomada, ele vai consumir uma energia total para esquentar e para esquentar aqui, né? E para operar. A potência útil é aqui, pessoal. A total é U vezes I, ó. DDP nos terminais vezes I. Certo? A útil é E', certo? E a dissipada, pessoal? A potência dissipada é Rzinho I quadrado. Essa é a fórmula geral de potência. Você não vai querer usar RI quadrado aqui, né, pessoal? É um receptor. É U vezes I, E' vezes I, é a útil. E a dissipada. Qual é o rendimento do gerador, pessoal? Aqui antes, obviamente que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Certinho? Então agora indo para o rendimento, pessoal. O rendimento é sempre a relação entre o benefício e o custo. Certo? A relação custo-benefício é sempre o benefício pelo custo. O benefício é E', o custo é U vezes I. Potência útil por potência total. Você pode aqui cortar o I, né, pessoal? Aí, ó. E você também tem que é o rendimento dado por E' sobre U. Ok? Vamos nessa? Nova tela então, pessoal. Ok? Então, nessa nova tela nós temos a lei de Ohm-Pouillet aplicada a um circuito simples ainda, né, pessoal? Circuito simples é onde é previsível o sentido da corrente. É uma ampliação da lei de Ohm-Pouillet que nós vimos nos geradores. Agora com receptores, pessoal. Então agora, olha, o gerador aqui, ó, ele vai alimentar o receptor e os resistores. Então é a lei que nós vamos usar basicamente nessa aula. Lei de Ohm-Pouillet para resolver circuitos simples, pessoal. E novamente, é mais uma lei de conservação da energia. A energia gerada pelo gerador, parte o receptor usa para funcionar e o resto é tudo para esquentar, pessoal. Nas resistências internas e nas resistências externas. Eu poderia ter aqui, por exemplo, uma bateria alimentando um ventilador e duas lâmpadas, tá certo? Duas não, 3 lâmpadas, não? Certo? Essas duas em paralelo, pessoal. Mas é isso aí, ó. O que é produzido pelo gerador vai parte para o receptor e o resto é para os resistores internos e externos, pessoal. Para efeito matemático, se a resistência é interna ou externa, tanto faz. É mais uma resistência, tá legal? Então, na hora de calcular a resistência equivalente, eu pego a resistência total do circuito para determinar a corrente elétrica que será gerada. E olha o sentido da corrente elétrica. E é o gerador.
tá certo? E é o gerador. Então a corrente no gerador sai do polo positivo. No receptor ela entra pelo polo positivo, certo? Se eu inverter esse receptor, ficam 2 geradores, né, pessoal? Caso isso seja uma bateria, por exemplo. Tá ok? Então tá aí. Quando você tiver 2 em oposição, ó, como é que eu sei qual é o gerador, qual é o receptor? O maior tem que ser gerador, pessoal. Tá certo? Tá? A gente vai fazer exercícios ilustrativos sobre isso nas aulas que virão, tá? Hoje eu já faço para você, nesta aula, um exemplo. Vamos então aos exercícios usando a lei de Ampère aqui, pessoal. Eu vou fazer 2 extras primeiro, antes de entrar nos exercícios da apostila, senão fica meio que faltando alguma coisa, né, pessoal? Olha um aqui, ó. No gráfico tensão corrente U por I, as linhas A, B e C representam as curvas de 3 dispositivos elétricos. O que ele quer que a gente faça? Identifique cada dispositivo, associando com a sua curva característica e dê as características de cada um. O que é as características? Se for gerador, tá? Força eletromotriz e resistência interna, né, pessoal? O que é o dispositivo A, pessoal? Então vamos lá resolver o item A. O que é o azão? O azão, a curva é uma reta que passa pela origem. É um resistor. A resistência é a tangente do ângulo, ou U sobre I, pessoal. Ou faz tangente, ou faz U sobre I. A resistência do dispositivo A, que é um resistor, é 2 ohms. O que é o dispositivo B, pessoal? Olha aqui. Olha a curva do dispositivo B. Ela começa no 6 e é crescente. Reta crescente é um receptor, pessoal. Quais as características desse receptor? Aqui está a força eletromotriz, tá? Força eletromotriz de 6 volts, pessoal. Como é que eu acho a resistência interna? Faz a tangente aqui, ó, nesse triangulinho aqui, ó. O R é a tangente do alfa, que é 6 sobre 6, ok? 6 sobre 6, ó. 6 aqui, 12 menos 6 sobre 6 menos 0. Tangente do ângulo alfa aqui, ó. E o dispositivo C é um gerador, pessoal. Está aqui a força eletromotriz, o gerador. É o E, 12 volts. Como é que eu acho a resistência interna dele? Tangente desse ângulo aqui, ó. Tangente desse ângulozinho aqui, ó. Aqui tem um ângulozinho alfa, ó. Aqui também, pessoal, ó. Tá certo? Em todos eles, ó. A tangente dá a resistência interna, que fica aqui também, ó, nesse triângulo, 12 dividido por 6, 2 ohms. Tá ok? Olha o item B. Utilizando a simbologia convencional, esquematize um circuito com esses dispositivos ligados em série e determine a corrente elétrica através deles, pessoal. Olha, tá aí, ó, item B, o gerador, a resistência RC do gerador, que é 2 ohms, o RA está aqui, e o RB, o receptor, né, com uma força contra a eletromotriz em linha e uma resistência interna, pessoal. Ora, como é que eu vou resolver para achar corrente? Lei de Ampère, pessoal. E é igual a linha, o E que é gerado na bateria, no gerador, é igual a linha do receptor, mais R equivalente vezes I, ó. 6 do RA, mais 2, mais 1 aqui, ó, vezes I. Fica 6 igual a 4I, o I vai dar 1,5 ampere, pessoal.
Então tá aí o primeiro exercício básico para você, revisando os outros dispositivos que já vimos antes, em outras aulas, né? E o dessa aula, que é o receptor. Tá legal? Tá? Então, vamos rodando. Próxima tela. Então, vamos lá ao extra 2, pessoal. Ok? No circuito abaixo, os fios de ligação são considerados ideais. Calcule a resistência equivalente, a corrente gerada indique o seu sentido e a potência dissipada no resistor de 20 ohms. Está aqui um circuito para você, tá? Com um circuito misto, com geradores e receptores, não sei, vamos ver? Então, aqui, pessoal, no item A, qual é a resistência equivalente? Primeiro, vamos lá, resistência equivalente. Eu tenho um paralelo. Então, vamos começar por esse paralelo, chamando as resistências de R1, R2 e R3, pessoal. Vamos lá? Como que determina mesmo a resistência equivalente do paralelo? Tá? Ou você usa o formulão 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, conforme nós vimos. Ou você faz 2 a 2, pessoal. Eu vou optar pelo 2 a 2. Certo? R1, R2 é o produto pela soma, dá 20 ohms. Então, R1 e R2 podem ser trocados por um só de 20. Aí eu ficaria, então, com 20 em cima e 20 embaixo. Dois iguais em paralelo. Como é que eu acho a resistência equivalente em paralelo quando os resistores são iguais, pessoal? As resistências são iguais. É só dividir R sobre N. No caso, são 2, 20 sobre 2, o que nos dá 10 ohms. Então, guarda para mim, hein? Esse paralelo tem resistência equivalente 10 ohms. A resistência equivalente agora fica, né, a soma de tudo, né, pessoal? Fica tudo em série. É o 10 do paralelo, mais 2, mais 65, mais 3 aqui, ó. Ó. Isso vai dar, de cabeça, 80 ohms. Ok? Vamos então ao item B. Qual é a corrente gerada, pessoal? Ó, tem dois aparelhos aqui, ó. Dois dispositivos. São os dois geradores ou um é receptor? Olha o sentido. O maior sempre tem que ser gerador, pessoal. O maior é gerador. Tá? Então a corrente é para cá, ó. Saindo do polo positivo do gerador. E nesse outro dispositivo, ela chega pelo polo positivo. Então é um receptor. Se esse dispositivo estivesse invertido, aí seria também um gerador. Tá? Então, não é porque tem dois, um é gerador, outro é receptor. Tem dois, o maior é gerador. O outro pode ser um gerador também, ou um receptor. Tudo depende de como a corrente entra nele. Se entra pelo polo positivo, é receptor. Se entra pelo polo negativo, é um gerador. Certo? Escolhe o maior e decida. Beleza? Então vamos lá, gente. E aí é só usar a lei de Ampère. Então eu tenho um gerador e um receptor aqui, ó. Então 140 é igual a 44 mais 80i. Fazendo as contas, o I vai dar 1,2 ampere. Ok? O sentido da corrente que ele pediu aqui, pessoal. Já vimos, não? No gerador, a corrente sai do polo positivo. Certo? E aqui nesse está entrando no polo positivo. Por isso é um receptor. Tá? Item C, qual é a potência dissipada nesse resistor aqui, pessoal? Então esse é um problema, hein? Tá? Então vamos bem devagarzinho. Vou ensinar dois métodos para você. Faltou falar que é no sentido horário, tá? Tá aqui, ó, registrado. Agora sim o item C. Item C.
Qual é a potência dissipada no resistor de 20 ohms? Primeiro, quanto deu esse paralelo mesmo, pessoal? Você lembra? Esse paralelo aqui deu... Tá lá ainda, né? Tá certo aqui ainda, ó. Deu 10 ohms. Legal? Como que eu determino qual é a corrente que vai em cada ramo do paralelo? O pessoal tem um pouco de dificuldade nisso, pessoal. E é tão simples. É muito simples. Tem que decidir como é que esse isão, chamei de isão a corrente total, né? Vai se dividir quando chegar nesse paralelo. Presta bem atenção que é bem facinho, pessoal. Tá? Vamos lá, primeiro que eu faço. Acha a resistência do paralelo. Já achamos. Acha a corrente total que entra no paralelo. Já achamos. Esse paralelo é como se fosse um só de 10, atravessado por uma corrente de 1,2. Então, vou achar o U no paralelo. É o R do paralelo vezes a corrente total. Dá 10 vezes 1,2, que é 12 volts, pessoal. Esse 12 vale para todos os resistores, pessoal. Porque qual é a definição de paralelo? Todos os resistores estão sob mesma DDP. Então é 12 volts aqui, 12 volts aqui, 12 volts aqui, pessoal. Então agora você equaciona cada um dos resistores, ó. E 1, e 2, e 3. Certinho? E calcula todas as correntes, ó. 0,2, 0,4 e 0,6. Ora, detalhe, hein, pessoal. Se você somar essas correntes, aqui vai dar o isão. Soma. 0,6 dá 1,2 ampere, pessoal. Olha aí, meu. A corrente total é igual à soma das correntes parciais. Lógico. Nós vimos isso, né, pessoal, na aula de associação de resistores. Tá? Tá aí uma maneira de você achar. Qual é a outra maneira de eu achar as correntes, pessoal? Olha, no paralelo, as correntes se dividem inversamente proporcional às resistências. Certo? Então, olha uma dica boa para você também, pessoal. Ó, mas esse método, pessoal, ele só é bom quando o maior é múltiplo dos menores. Ou uma multiplicidade assim, não inteira, mas fácil de perceber. Tá certo? Olha, 60, 30 e 20, olha que multiplicidade legal, pessoal. Então, uma dica é, vai na maior, e se eu apagar isso aqui, pessoal, tá? Vou apagar aqui, ó. Já usei aqui. Ó, vai na maior e diz que a corrente é I. A corrente se divide inversamente proporcional à resistência. Então, se no 60 é I, o 30, o R2 é metade. Então, a corrente é o dobro. E aqui é 1/3. Então, a corrente é o triplo. Olha que dicasinha valiosa para a prova teste, onde tem paralelo com multiplicidade, pessoal. Então, vai na maior, fala aqui é I. Então, aqui é 2I. Aqui é 3I. Para evitar frações, pessoal. Tá? Somou, o isão tem que ser I mais 2I mais 3I. Dá 6I, 0,2 ampere. Olha, é o I1. Agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 0,2, 0,4. 3 vezes 0,2, 0,6. Então, sem querer ser chato, embora eu seja mesmo sem querer, pessoal, o pessoal tem dúvida nisso. Então, é para ser bem visto os dois métodos. Tá? Com multiplicidade e sem multiplicidade. Esse é o método geral, que vai funcionar sempre. E aqui é para quando há multiplicidade. Ok? Agora, vamos calcular, então, a potência que ele quer, pessoal. Olha, calculei de 3 maneiras para você. Posso fazer primeiro R3 e 3 ao quadrado. 20 vezes 0,6 ao quadrado. Posso fazer U quadrado sobre R.
12 ao quadrado sobre 20. Posso fazer U vezes I. 12 vezes 0,6. Olha aí. Dos 3 jeitos, vai dar 7,2 watts. Tirei minha cabeça que estava na frente aí. Certinho, pessoal? Então, exercício bem básico para você. Ok? Senão, não vira isso, pessoal. Circuitos. Podemos passar para a próxima tela. Agora, vamos aos exercícios da sua apostila. Beleza? Agora, acho que fica mais fácil você entender os seus. Tá aí. Vamos botar minha carinha aqui para poder falar com você, pessoal. 1. A CAF. A figura deste problema apresenta uma bateria B. Cadê a bateria B? Tá aqui, pessoal. Aqui ele já disse, né, pessoal? Tá? E um motor. Então, aqui é gerador e receptor. Mas note que a bateria, o gerador, tem que ter um E maior do que o receptor. 12,6. Note que a corrente é nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque a bateria, a corrente sai do polo positivo. Olha aqui, está entrando no polo positivo. Então aqui é um gerador e um receptor. Sentido da corrente aqui, ó. O que ele me pergunta? Para que a corrente no circuito não seja superior a 1 ampere, qual é o mínimo valor que deve ter a resistência RX? Cadê a RX? Está aqui, pessoal, ó. Olha a RX aqui. Achou? Tá. Em ohms. Lei de Ohm por I direto, né, pessoal? E igual a linha mais R equivalente I. 12 da bateria igual a 6 do motor mais resistência equivalente vezes I. Meio da bateria, 1 do motor, RX, e tem uma outra aqui que é 2,5. Isso aqui vai dar 4, tranquilamente 2 ohms, né, pessoal? Dá 6 menos 4, 2 ohms. Está aqui na alternativa A para você, pessoal. Ok? Simplesinho, né? Bem simplesinho, tudo em série, sem complicar. Vamos para o 2 então, pessoal. 2. Um motor elétrico tem resistência interna 2 ohms. Olha o motor aqui, ó. Tá? A corrente entrando no polo positivo. Aqui é o Elinha. E força contra-eletromotriz de 100 volts. É o Elinha. E ele está funcionando, sendo percorrido por uma corrente de 5 amperes quando está em plena rotação, ou seja, em funcionamento, tá? Se o eixo do motor for travado, então tem um ventilador ligado, certo? Vai lá, no ventiladorzinho dá para você fazer isso, na ventoinha do computador, mas no ventilador. Vai lá e segura as pás. Você travou. O que vai acontecer, pessoal? Deixou de consumir linha. Então, todo U fica para resistência interna. Se você fizer isso, destrava logo, porque é perigoso, pessoal. Por quê? Vai ficar toda a DDP só para resistência interna. Você coloca o motor em curto-circuito. O motor em curto é quando você trava a polia do motor. Certo? Então, U é igual a Elinha mais RI. Vamos calcular primeiro quanto é esse U no motor quando ele está funcionando. Dá 110 volts. Travando-se o eixo do motor, ó, todo o U de 110 volts fica só para resistência interna, pessoal. Tá certo? Que é de 2 ohms. Então, aí fica U igual a R1, chamando a nova corrente, a corrente de curto, de I1, pessoal. E vai dar I1 ou I de curto igual a 55 amperes, que está na alternativa D de dado, né, pessoal? Tá legal? Podemos rodar? Virando a tela então, pessoal. Olha aí, tá? Um motor elétrico disponibiliza 400 watts de potência, ou seja, a potência útil. O motor disponibiliza, entrega 400 watts
de potência, é a potência útil. Português é física, né? Português, ciência, matemática. Olha o português aqui, ó. Só que ele consome para funcionar, ele entrega 400 watts e entrega uma energia de 0,8 kWh durante a determinada realização de um trabalho. Olha na sua apostila que tem um ponto final aqui, pessoal. Esse exercício, infelizmente, o examinador quer cobrar uma coisa que ele não sabe, pessoal. Ele quer cobrar de você quilowatt-hora e, lamentavelmente, ele não sabe quilowatt-hora. Tá certo? Eu adaptei aqui para ter uma resposta, tá? Então, ó, você tem que acrescentar aí quanto tempo ele gastou isso, pessoal. Que potência é a energia consumida pelo tempo. Se ele está dando a potência útil, como é que eu vou calcular a potência total que ele recebe, se eu não sei durante quanto tempo ele funcionou? Então aqui eu acrescentei, ó, que levou 1 hora e 36 minutos de operação. Qual é o rendimento desse motor no processo? Então lá, isso aqui eu acrescentei para que o exercício tenha resolução, pessoal. Senão, não sei fazer. Tá legal? Ele quer que eu divida 0,4 por 0,8 para dar 50%. Que, aliás, é a resposta oficial, pessoal. Uma vergonha. Mas estou dividindo potência por energia. Estou dividindo watt por quilowatt, pessoal. Por quilowatt-hora. Isso é um absurdo. Então, vamos lá, ó. A potência útil é o 400. A potência total tem que calcular, pessoal. O que é a potência total? Vamos ver esse tempo aqui primeiro, vai. 1 hora e 36 minutos, são 96 minutos. Eu vou passar para a hora, dá 1,6 horas de funcionamento. A energia total é a potência total vezes o tempo. Então, 0,8 kWh é a potência total vezes 1,6 hora, pessoal. Aí você corta o hora, agora sim, ó. Cortou hora, dá 0,8 por 1,6. Então a potência total sobrou 0,8 por 1,6 dá meio quilowatt aqui, pessoal. Tá certo? Meio quilowatt é a potência total. Agora sim eu posso calcular o rendimento do motor. É a potência útil pela potência total. 400 por 500, que dá 0,8, que é 80% aqui, pessoal. Tá? Mas é lamentável. Lamentável que uma coisa dessa aconteça num vestibular, pessoal. Vamos rodar então, gente? Rodando. Hoje, ninguém consegue imaginar uma residência sem eletrodomésticos. TV, som, geladeira, máquina de lavar louça, computador, etc, etc. E ele escolheu aqui para a questão exatamente uma coisa que eu acho que você não tem na sua casa, pessoal. Você tem enceradeira na sua casa, pessoal? Ninguém mais tem enceradeira, né, pessoal? Interessante. Mas vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Ela possui uma força de contra-eletromotriz e linha de 100 volts, quando ligada numa tomada de 120 volts. É o U. Tá certo? 20 volts vai ser para quê, pessoal? 20 volts para aquecer. A geladeira não. Geladeira esfria, né, pessoal? Mas esquenta também. Põe a mão lá fora para você ver. A enceradeira esquenta, gente. Então está aqui o esquema do circuito, ó. Força contra a eletromotriz de 100 volts ligada na tomada de 120. O que nós dissemos, 20 volts são consumidos aqui para aquecer. Tá certo? Então vamos chamar isso aqui, a corrente tem esse sentido. E U de R é o U no resistor. Quem que é o U de R, pessoal? O U total é o I' mais o U no R. Certo? Então 120 a 100 mais o R é 20 volts. Certo? Lógico, 120, 100 mais 20 aqui, não?
Beleza? Burocratização. O que é a potência dissipada aqui, pessoal? Tá? Porque ele disse que dissipa 40 watts, ó. Tá? Quando ligado a uma rede 120, ela dissipa uma potência de 40 watts. E ele quer saber exatamente a resistência interna da enceradeira. Ok? Então vamos lá. A potência dissipada é o quadrado sobre R. Fazendo as continhas, o R vai dar 10 ohms. Onde está isso? Na alternativa D, pessoal. Ok? Um circuito podia achar resistência interna de outra maneira, aí você pode dar outra solução, tá? Eu fiz a mais curta, beleza? E vamos fechar então, pessoal. Bárbara recebeu a seguinte tarefa do seu professor de física: procurar em casa algum equipamento que pudesse representar um circuito gerador, resistor, receptor. Após observar o seu celular carregando, conectado ao computador por um cabo USB, tentou representar o circuito de maneira esquemática conforme figura. Então, ligou no computador, certo? O computador vai ser o gerador. Ela ligou o celular para carregar no computador, beleza? A chave está aberta ainda, tá? Não fechou a chave aqui, então o circuito ainda não está funcionando, tá? Não está fornecendo energia ainda, não está carregando a bateria. Aqui um resistor do celular, pessoal. O resistor do celular representa tudo o que ele tem de acessórios, pessoal, tá? E tem a bateria do celular aqui, ó, que tem uma resistência interna. O Rão representa todas as funções do celular, o consumo de energia que ocorre em todas as outras funções. E aqui só a bateria, tá legal? Pra você entender primeiro. Aqui tem um errinho também, porque é Ezinho, tá aqui, tá, pessoal? Ele pôs um E minúsculo, Epsilon, na verdade, C, e Epsilon B aqui, ó, tá? Observação, ele dá para mim que a saída aqui, ó, do gerador, tá? Que a gente já sabia, né, pessoal? Ele chamou de VC em vez de U. O U é igual a E menos RI, certo? 5 volts. Tá? Então ele já disse que aqui libera 5 volts quando a corrente é 500 mA. Então vamos lá, as análises, as afirmativas. Santa Catarina, é Sul, pessoal. Aquelas questões, né, que nós adoramos. Primeira afirmativa: para carregar o celular, a tensão do gerador tem que ser no mínimo igual à tensão do receptor. Pessoal, no mínimo não, tem que ser maior. Se você ligar um aparelho de força eletromotriz de 12 volts numa bateria que só fornece 12 volts, vai dar uma corrente zero, porque o E é igual a E' mais RI. Se o E é igual a E', o que é que sobra para os resistores? Tá? Não sobra nada, não carrega, tem que ser maior. Tá? Eu mudei a tela aqui para ter espaço, tá, pessoal? É o mesmo circuito, só tirei o enunciado. Então a primeira é incorreta, pessoal. Tem que ser maior, não igual. 2. Quando desconectamos o celular do computador, equivale a abrir a chave 1, tá certo? Ó. Abriu a chave, o celular não tem nada mais a ver com o computador. Deixou de ser alimentado. Então essa está correta. A corrente elétrica que percorre a bateria do celular, quando a chave 1 está fechada, é 0,4 ampere. Então olha aqui, ó. Vamos fechar essa chave aqui, pessoal? Fechamos a chave. Agora vai dar um circuito aqui. Tá? Qual é a corrente? Então a corrente vai ser IC, vai alimentar a bateria e o cara continua brincando no celular, ó. Ele colocou para carregar, mas está lá brincando no celular, lendo mensagens, tirando foto, vendo filme. É o que está representado aqui nesse resistor aqui, pessoal. Tá legal? Vamos ver quanto vai dar essa corrente, então. O VC é igual a EC menos RIC.
ele diz que a resistência é 1 e a corrente é 500 mA, pessoal. 500 mA é meio ampere. E a resistência interna é 1 ohm. Estou aplicando a equação do gerador. Então sobrou 5 volts. Ah, ele já disse que era 5, né? Só para confirmar, pessoal, tá? Já podia sair direto aqui. Beleza? Esses 5 volts, como é um paralelo, tá? 5 volts aqui, 5 volts aqui, ó. O que é liberado é consumido. Acabamos de ver lá no exercício 2, no extra, tá? Os mesmos pontos. Então, se a bateria, o computador, o gerador, computador, entrega 5 volts, 5 volts aqui, 5 volts aqui. Agora eu vou aplicar na bateria do celular em carga. Olha lá, ó. O VC fornecido pelo gerador igual ao EB consumido aqui, mais a resistência interna vezes a corrente. Tá certo? Esse sinalzinho de menos aqui tá errado, pessoal. É mais, ó. Aqui eu consertei. Que pena. Tava indo tão bem, né, pessoal? Teve que aparecer um errinho. Desculpa aí, tá? Ah, erro de impressão. Tenho a impressão que errei. Fazer o quê? Tá? Então aqui é mais. E vai dar então, pessoal, 5 menos 4,6, 0,4 ampere. Tá certo? Isso está correto, pessoal. Vamos para a afirmativa 8. Para a resistência R igual a 50 ohms, a corrente que percorre o celular, quando desconectado do computador, é de aproximadamente 0,09. Então vamos abrir a chave aqui, pessoal. Abrimos a chave. O que é que vai acontecer agora? A bateria do celular deixa de carregar e o circuito passa a ser esse aqui, pessoal. Tá? O circuito passa a ser esse, ó. Agora a bateria começa a funcionar como gerador de novo, ó. Aqui a chave está... Peraí, deixa eu pegar a ponteira laser aqui, ó. Só vai ficar o circuito aqui, pessoal. Aqui não passa mais corrente. O computador saiu da jogada. Agora você está brincando no celular usando a própria bateria, que era receptor antes, agora virou gerador, pessoal. Então vamos lá. Ok? Peraí. Ok, vamos lá. Então EB, certo? Agora, ó, lei de Ampère na bateria aqui, ó. O EB é igual a Rzinho B mais o Rão vezes I. Então, 4,6 que é o E, igual a 50, que é esse R aqui. Onde que está isso, hein, pessoal? Está aqui, 50 ohms. 50 do Rão. Mais 1 do RB vezes I. 4,6 dividido por 51, pessoal. Que examinador legal, não? Mas vai dar 0,09 alguma coisinha aí, tá? 009 por você que é freguês, tá legal? Então daí dá correto, pessoal. 16. De acordo com o circuito, o resistor R sempre estará associado em paralelo com RB. Bobagem, acabamos de ver que aqui é em série, né, pessoal? Tá certo? As perguntas também sem sentido. Tá? Para que perguntar o 16 se você já usou esse conceito aqui no 8? Tá? Mas fazer o que, né, pessoal? Então tá incorreta. 32. Se o celular estiver ligado e conectado ao computador, tanto o computador quanto a bateria do celular serão geradores do circuito. Tá? Poxa, de novo, né, pessoal? Já vimos que quando essa chave está fechada, a bateria recebe corrente, tá certo? Então ela funciona como receptor e não como gerador, tá legal? Ela vai funcionar como gerador quando a chave estiver aberta, tá legal? Quando a chave estiver fechada,
não é verdade. Desculpa, quando a chave estiver aberta, não é verdade. Tá? Funciona como receptor com a chave fechada, tá? Como fizemos no item 4 aqui, certo? Então, pessoal, quanto dá essa soma aqui, pessoal? 2 e 4, 6, 6 e 8, 14. Então, escreve aí no seu quadradinho que a soma deu 14, pessoal. Aí. Beleza? Um abraço. Era o que tínhamos, então, para essa videoaula, pessoal. Então, mais uma vez, tchau e um abraço do professor Pedro Lúcio e até a próxima aula, tá certo? Muito estudo, hein, moçada? Qualquer dúvida, entre em contato. Ninguém tem entrado em contato, ok? Tchau, tchau.